Oi, meninos, voltamos. E olha só, nós estamos falando de títulos de crédito. O segredo não é decorar nada hoje, não é para isso. Você tem que entender. Gente, eu sou incapaz, você não acredita do quanto eu sou incapaz de decorar uma coisa. Mas se eu entendo a lógica, e claro, para ver se eu entendi, eu tenho que fazer questões. Eu insisto isso com você toda hora. Você vai se enganar se for para a prova sem fazer isso. Porque, normalmente, quem faz questões e tira suas dúvidas, ou gabarita empresarial, ou acerta a maioria delas. Gente, é verdade que, na primeira fase, empresarial tem sido fácil. Então, você não pode deixar escapar ponto. Ah, mas eu não gosto da matéria. Que importa isso? Você tem que passar da primeira fase. Você tem que tirar ponto de onde saiu. Então, vem comigo. Olha o que eu fiz, gente. Eu desenhei na ordem que o examinador me contaria. E eu tenho que me lembrar que cada intervalo eu tenho que analisar separadamente. Tudo bem? Quando eu não risco, é porque esta pessoa é uma garantidora. É alguém que pode ser cobrada. Veja, por que o C eu risquei? Porque, como era uma sessão civil, na sessão civil eu não garanto, então ninguém pode me acionar. O D eu não risquei porque dependia quem estava cobrando ele, entendeu? Então, é usar aquela tabela e é traduzir, não a ordem, sessão civil só transmite. Endosso, se tiver escrito só endosso, garante. Podia ser endosso sem garantia, podia ser cláusula proibitiva. Tudo bem até aqui? Agora eu vou falar de um tema bem mais fácil que endosso. Opa, bem mais fácil. É item 5, se eu não estiver errada, mas deixa eu conferir. Princípios, transmissão, endosso e sessão civil é item 4. Deixa eu arrumar aqui antes que você anote errado. Item 4. Aval. Gente, aqui tem muito menos detalhe, nem dá para comparar. Enquanto o endosso ele servia para transmitir, ele tinha aquele efeito colateral de garantia, o aval, gente, é uma garantia solidária. Lembra o que é solidário? Todo mundo se lasca junto. Dada por terceiro. Então, gente, o avalista é alguém que assina o título como um garantidor. Tudo bem? Essa é a informação importante. Tá bom. Que mais que poderia cair na prova? Poderia cair, e agora eu estou exagerando, não é comum, mas eu vou te contar, que em alguns títulos, e eu já vou te dizer quais são, o aval pode ser total ou parcial. Deixa eu te contar o que é isso e depois te falar quando que isso vale. Gente, quando alguém assina como avalista, esse alguém está garantindo a dívida inteira. Então, ele está garantindo o valor que está no título. É de 10 mil, é de 50 mil, é o valor integral. Só que ele podia assinar como avalista e escrever até 1.000, até 200. Isso é o aval parcial. Tá bom. Quando que isso é possível? Gente, o aval pode ser total ou parcial na letra de câmbio, na nota promissória e no cheque. Em outras palavras, dos 4 títulos que normalmente caem nas provas de faculdade, não são esses 13 a duplicata? Só a duplicata que fica fora. Porque na duplicata não tem como ter aval parcial. A pessoa só é avalista da dívida inteira. Tudo bem até aqui? Beleza? Tá. Artigo 30 do decreto 57.663
de 66. E aí eu vou para o último tema que vale para todos os títulos, porque depois dele eu vou te falar o que cada título tem de diferente. Então, posso virar? Deu para anotar aqui, o artigo é o 30 daquele mesmo decreto. Virei. Item 5. Protesto. Gente, do que nós estamos falando? Daquele protesto que é feito no cartório e que normalmente o credor faz numa tentativa de receber. Tudo bem até aqui? Beleza. Quando o protesto é feito, letra A, primeira coisa que a gente precisa saber. Como que é o procedimento no cartório? Como é que funciona o protesto? Olha, a pessoa, ela apresenta o título. Apresentação. Gente, apresentar é levar ao cartório. Só que, gente, essa apresentação pode ser real. O que quer dizer real? Quer dizer, eu, Beth, pego o cheque que não foi pago e levo ao cartório. Estou levando o cheque naquele instante. Mas é possível a apresentação eletrônica. Banco, por exemplo, ele não manda o título, ele manda os dados do título. Agora me ajuda. Diz o legislador que o tabelião, ao receber o título, ele tem que verificar as formalidades. Gente, ele tem que ver, olha, é o cheque está assinado mesmo? Qual o valor? Está tudo direitinho? Me ajuda a pensar agora. Ele só tem como verificar as formalidades se ele olhar para o título, concorda? Então, veja se faz sentido. Isso só é verdade na apresentação real. Porque na apresentação eletrônica, a pessoa que está mandando os dados, se ela mandou errado, valor errado, vencimento errado, o tabelião não tem como verificar. Até aqui? Tá bom. Quando o tabelião recebe o título, tá tudo certo? Ele vai mandar intimar. Eu sei que parece estranho, porque esse nome normalmente a gente usa para um processo, mas aqui é intimação mesmo. Intimação do devedor. Então, o devedor, gente, ele recebe uma carta do cartório falando, olha, tem um título, valor tal, vencimento tal. Tudo bem? E aí, olha só, este devedor, ele tem 3 dias para fazer alguma coisa, senão esse título é protestado. Isso mesmo, essa intimação ela é feita por aviso de recebimento, mas quando você olha a lei de protesto, tem situações que é por edital, tá bom? Mas aqui é por aviso de recebimento mesmo. Gente, primeira coisa que me interessa na prova é você saber a diferença do título entrar no cartório e do título ser protestado. Protesto vai ser quando aconteceu tudo isso. Até aqui? Agora, olha só. Nesse intervalo de 3 dias, o que o devedor poderia fazer para impedir o protesto? Vamos lá. Situação número 1, pagar. E, gente, quando ele paga, ele não paga só o título. Ele paga o título mais as despesas do cartório. Isso mesmo, emolumentos. Agora, e se eu não devo? Por exemplo, não existe esse título, já paguei, não tem sentido estarem me cobrando. Nesse intervalo curto, eu vou pedir judicialmente a sustação. Caramba, e ela existe ainda no novo CPC? Existe. Você está tendo processo civil, não é?
A sustação, gente, é um exemplo, embora não caia na primeira fase, de tutela provisória de urgência cautelar antecedente. É uma peça em que eu peço só a sustação. Depois é que eu entro com a ação discutindo que o título era nulo, não deveria ser cobrado. Tudo bem? O processo não importa aqui. O que me importa é que a palavra sustação só existe antes do protesto. Deu para entender até aqui? Tá bom. Eu vou virar a tela para te contar quando o título é protestado, que efeito ele produz. Até aqui tudo bem? Olha, virei. Letra B. Uma vez que o título esteja protestado, ele produz o efeito de interromper o prazo prescricional. Primeira coisa, gente, quando eu te digo que ele interrompe, interrompe quer dizer o quê? Para e começa do zero, tudo bem? Não é para e continua, para e começa do zero. Agora me ajuda. O que é prazo prescricional nos títulos de crédito? Gente, prazo prescricional é o prazo que eu tenho para entrar com a execução. Então, eu não estou te falando dos prazos, já vou te contar em um instante, mas o que eu estou te dizendo agora é o seguinte: quando o examinador disse o título foi protestado, naquele dia você ganhou o prazo de volta, qualquer prazo que seja. Tudo bem? Deixa eu te dar as duas situações que existem. Não existe uma terceira, só existem dois prazos na lei. O primeiro, e assim que eu virar a tela eu te dou exemplo, tá? É para o cheque. Qual é o prazo para executar o cheque? 6 meses, a maioria de nós sabe, mas erra agora. Olha, os 6 meses são contados do prazo de apresentação. Gente, anota certinho. Não é do dia que foi apresentado no banco. Olha o que está escrito aí. Prazo de apresentação. Prazo de apresentação, gente, é um prazo que pode ser de 30 dias a partir da emissão, quando forem praças iguais. O que é praça? Cidades. Como assim? O cheque foi emitido e será depositado na mesma cidade. Na OAB isso já caiu muitas vezes e quando ele quer dizer praças iguais, ele vai dizer o cheque é emitido e depositado na mesma cidade. Tá bom? Então, eu tenho conta aqui em São Paulo, emiti o cheque em São Paulo, ele vai ser depositado em São Paulo. Agora, este prazo pode ser de 60 dias da emissão para praças diferentes. Já vou te dar exemplo com datas. Praças diferentes quer dizer que o cheque foi emitido numa cidade e será depositado em outra. De novo, não é do dia que foi apresentado no banco. Ou eu vou usar este prazo, ou eu vou usar o segundo prazo. E como nessa tela eu quero te dar todos os prazos, deixa eu te contar qual é o outro prazo que existe. É o prazo que existe para qualquer outro título de crédito, que é de 3 anos do vencimento. Eu vou virar a página assim que você anotar, para te dar exemplo tanto do cheque como dos outros títulos.
Pode virar, povo? Tem alguém que não terminou? Eu volto aqui nessa tela, tá bom? Em um instante. Olha, vem comigo no exemplo. Exemplo número 1, cheque. Imagina que caia na sua prova que um cheque foi emitido hoje. Povo, que dia que é hoje? É 4? 4. Olha, 4/9/2018. E o examinador me disse que são praças iguais. A partir dessa informação, todo o resto é para te confundir. O cheque foi apresentado pela primeira vez dia tal, voltou dia tal, foi apresentado de novo, nada disso importa. Olha o que eu tenho que fazer. Eu pego esta data, me ajuda. Quantos dias eu vou somar? 30 ou 60? 30. Tá bom, isso aí, praças iguais. Como o mês de setembro tem 30 dias, eu sei que vai terminar dia 4 de outubro. Até aqui você acompanhou? Olha o que eu faço agora. Do dia 4 de outubro, eu somo 6 meses. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu tenho até o dia 4 de abril de 2019, eu tenho este intervalo para entrar com a execução. Se fossem praças diferentes, o que ia mudar, gente? Ao invés de 30, eu somaria 60 dias, tudo bem? E, de novo, não importa o dia que o cheque foi apresentado. Agora, deixa eu ver se você entendeu. Você concorda que, a princípio, a partir do dia 4 de abril, esse cheque estará prescrito? Tudo bem? Prescrito quer dizer, não pode mais ser executado. Tá. Até aqui tudo bem? Aí eu volto. Beleza? Agora, imagina que na sua prova, o examinador diga que o protesto foi feito, vou exagerar, dia 2 de abril de 2019. Gente, estava quase prescrevendo, mas não teve o protesto? No dia que protestou, aconteceu o quê? Interrompeu. Interrompeu quer dizer, aqui eu ganhei 6 meses de volta. Então, volta. Quando cai na sua prova cheque, eu vou pegar a data de emissão e somar 30 ou 60 dias. Até aqui acompanhou? Até aqui tudo bem? 30 dias eu vou levar em conta da data de emissão. Não importa o dia que foi depositado. Tá bom? Aí eu somo 30 ou 60 dias, no meu exemplo, 30 dias, e aí eu somei 6 meses. Antes de eu ter certeza na prova que o cheque está prescrito, eu vou procurar no texto de novo para ver se não está escrito que houve protesto. Porque se houver protesto, no dia do protesto, eu ganhei o prazo todo de volta. 6 meses. Agora, mesmo ganhando 6 meses, algum dia não vai prescrever? Vai. Minha pergunta é a seguinte. Se o cheque estiver prescrito, está claro para você que ele não pode mais ser executado? Tá bom? E se não está claro, você anota. Tá bom. Agora, ele ainda pode ser cobrado? Pode. Ele pode ser cobrado por meio de ação monitória. Gente, a monitória foi criada para isso, para título que perdeu força executiva. Só que quanto tempo eu tenho para entrar com essa monitória? Diz a súmula do STJ, que eu já vou anotar para você, 5 anos, mas olha que pegadinha. Quando que começou a contar os 5 anos? Do dia seguinte à data de emissão. No nosso exemplo, a data de emissão não foi dia 4 de setembro? Então, no dia 5 de setembro, amanhã, começou a contar o prazo de 5 anos.
Você fala, caramba, mas está correndo junto o prazo? É, está correndo junto. E isso, gente, está na súmula 503 do STJ. E que ainda não caiu na nossa primeira fase. Tá bom. A parte do cheque prescrito, você entendeu? Ele está prescrito quando ele não pode mais ser executado. Por quê? Porque acabou o prazo. Tá bom? Ele ainda pode ser cobrado? Pode. Por meio de uma ação que, se você não estudou, você vai estudar na aula de processo, que é chamada de ação monitória. Tá bom? O STJ diz que o prazo para entrar com essa monitória é de 5 anos. Só que, veja, não vai começar a contar os 5 anos depois que prescreveu. Começa a contar no dia seguinte da data de emissão. Tudo bem? É pegadinha mesmo. Quando cai em concurso, o povo erra fácil. Porque a gente imagina que só tem monitória depois que terminou o prazo para execução. Diz. Ah, não. A gente aqui só vai falar do cheque e vai falar dos outros títulos de crédito. Não de todos os títulos executivos. Porque tem títulos executivos que têm um prazo muito maior que esse para ser cobrado. Tudo bem? Por meio de uma monitória. E aí depende dos prazos que estão no direito civil. Onde que você estuda isso? Dentro do direito civil mesmo. Tá? Então, a gente não está falando de título executivo em geral. A gente está falando de títulos de crédito. Até aqui, eu ainda vou te dar outro exemplo. Mas, gente, você que pensava algo diferente do que eu escrevi, toma cuidado. Você viu que a data da apresentação não importa? Importa o quê? Data de emissão. Baixaria de bom para, não interessa. Eu olho data de emissão. É dela que eu conto prazo de apresentação mais 6 meses. Vou anotar aqui o artigo de lei para que você estude de forma direcionada. Você vai pegar o artigo 33, o artigo 59 da Lei 7357 de 85. É a lei do cheque. Mas eu já vou te dar exemplo com outros títulos, tá? Então, 2 artigos, 33 e 59 da Lei 7357 de 85. Posso virar a tela para te dar mais um exemplo, gente? Deu? Olha, virei a tela, exemplo número 2. Imagina que caia na sua prova nota promissória. Gente, poderia cair qualquer título. Fora do cheque, eu uso o mesmo critério sempre. Então, vem comigo. Imagina que o vencimento é hoje, 4 de setembro de 2018. Qual é o prazo que eu tenho pela lei para executar os outros títulos? 3 anos contados do vencimento. Então, olha, eu tenho até o dia 4/9 de 2021. Eu tenho este prazo para entrar com a execução. Então, de novo, quando você lê prazo prescricional, é o prazo para eu executar. Concorda que vai chegar um momento que esse título prescreveu? E o que quer dizer isso? Não pode mais ser executado? Então, eu vou escrever aqui, olha, se cair na sua prova que uma nota promissória está prescrita, ou está escrito isso, ou você teve que fazer a conta e percebeu. De novo, se ela está prescrita, ela não pode mais ser executada, mas tem alguma outra coisa que pode ser usada? Igual do cheque. Ação monitória. Qual era o prazo mesmo para a monitória? 5 anos aqui também. Só que me ajuda, no cheque era contado a partir do quê? Do dia seguinte da emissão.
Aqui, gente, é do dia seguinte ao vencimento. E isso está na súmula 504 do STJ. Na primeira vez que eu entrei na sua sala, eu te disse que às vezes eu te dou exemplo de segunda fase para você enxergar como cairia na primeira. Gente, já caiu na nossa segunda fase uma nota promissória e tinha passado 4 anos do vencimento dela. Concorda que ela já estava prescrita? Se ela estava prescrita, qual ação que você tinha que usar? Monitória. Isso caiu como peça. Você tinha que redigir uma ação monitória. Tudo isso baseado nessa súmula. É uma peça pobre, porque quase não tem argumento. Você só tem que dizer que a nota promissória perdeu a força executiva. Mas era uma peça simples, porque é algo que a gente estuda na primeira fase. Só que não caiu na primeira, tudo bem? Pode cair. Posso virar a tela agora? Deu, povo. Olha, virei a tela. Item 6. A gente agora vai conversar o que alguns títulos têm de diferente. Então, aqui, gente, no cheque, eu não vou repetir que pode o endosso, a cessão civil, o aval, o prazo prescricional, tudo isso a gente já sabe, tá? Eu vou colocar aqui o que tem de especial. Primeira coisa, que a gente até já sabe, mas eu não escrevi. O cheque é sempre um título, à vista. Isso quer dizer que se houver uma pré ou uma pós-datação, para o banco não importa. O banco recebe o cheque e vê, tem fundos, paga, não tem fundos, devolve. O que dá problema de pré-datar e isso ser descumprido é que houve um descumprimento do nosso acordo. E você que foi prejudicado pode entrar com uma ação de indenização porque eu violei esse acordo, mas isso é consumidor. Tudo bem? É uma ordem de pagamento à vista. Tá bom. O que significa dizer quando um cheque é cruzado? Gente, cruzado é aquele que tem aquelas 2 linhas, tudo bem? Um cheque cruzado é um cheque que, para ele ser sacado, isso aí, ele precisa ser depositado em conta corrente. O que não dá para fazer, gente, é sacar esse cheque. É eu ir até o banco e sacar. Ele tem que ser depositado. Isso dá uma maior segurança. Tem lugares que colocam até um carimbo ou a máquina preenche até com o nome do banco aqui dentro. Tudo bem? Isso é possível, ele não deixou de ser cruzado, mas eu fui mais detalhista ainda. Que mais? Termo importante. O cheque não tem aceite. O que é isso? Gente, tem títulos que o devedor ele não assina no momento da emissão. Então, eu precisaria procurar o devedor depois para ele assinar. Agora, pensa comigo, cheque. Em que momento que o cheque é título de crédito? No momento que você assina, não é o fato de você ter o talão na bolsa que ele já é título de crédito. Então, veja, não tem sentido pedir para o devedor assinar de novo. A assinatura já fazia parte da emissão. Tudo bem até aqui? Tá bom. Agora, o cheque, gente, quando ele é apresentado no banco sacado, você entende o que eu estou dizendo? Olha, eu levei o cheque para ser depositado. Esta apresentação produz o mesmo efeito do protesto.
É por isso, gente, que não tem sentido, não é que é proibido, tá bom? Não é proibido, mas não tem sentido dizer que eu precisei protestar o cheque para executar. Eu não precisei. Ah, mas eu posso protestar? Posso. Claro que eu posso, mas para efeitos de ingressar com uma ação, se eu apresentei, já está resolvido, tá bom? Nem todo título para ser cobrado, ele precisou ser protestado. Até aqui tudo bem? Pode? Virei a tela. Ah, antes disso, a lei, gente, é a 7357 de 85. Aí você fala, tá, mas eu tenho que ler a lei inteira? Se você pudesse, seria ótimo. Não tem como fazer isso, eu vou marcar para você alguns artigos, tá bom? Olha, artigos 32, 33, 39, 47 e 59. E eu estou sendo bem econômica. Eu não estou aqui marcando artigos de endosso e de sessão civil, porque é exatamente do jeito que a gente conversou. Aqui eu só marquei os artigos que têm algo de diferente. Esses números todos são dessa lei. Olha, 32, 33, 39, 47 e 59. Posso virar a tela? Tá bom. Virei. Próximo título. 7. Nota promissória. Gente, tudo que nós vimos até agora, protesto, aval, endosso, prazo prescricional, a gente já sabe de nota promissória. O que ela tem de especial? Primeira coisa para cair em prova. A nota promissória é uma promessa de pagamento. Então, alguém promete pagar uma quantia a outra pessoa. Tá bom. O que tem de peculiar? Normalmente, não é a regra, não é que isso aqui não é verdade sempre, mas normalmente, a nota promissória, ela é vinculada a um contrato. Como assim? É muito comum banco pedir para você assinar um contrato e assinar a nota promissória também. Ah, mas é o único jeito? Não, eu estou dizendo que isso é possível. Até aqui? Quando isso acontecer, se estiver escrito no corpo dela, na nota promissória, eu sou vinculada ao contrato tal. Primeira coisa, veja se faz sentido, gente. A autonomia se perdeu. Por que se perdeu? Não é porque eu emiti a nota e o contrato, não é por isso. É porque eu escrevi na nota anexo vinculado ao contrato tal. Então, qualquer pessoa que pegue essa nota sabe que ela está amarrada a um contrato, tudo bem? Se ela está amarrada, lembra aquela independência da causa? Foi por terra. Só que veja só, se cair na sua prova que ela é vinculada a um contrato, olha só, de abertura de crédito. É específico, já caiu na nossa prova, mas a alternativa estava errada. Primeira pergunta, que contrato é esse? Gente, esse contrato é aquele que dá o cheque especial, o limite na conta corrente, tudo bem? Qual é o problema desse contrato? Se você já usou o cheque especial, você entende isso fácil. Esse contrato ele é ilíquido. Como assim? Ele pode estar negativo num valor de manhã, eu posso diminuir o saldo devedor ao meio-dia e aumentar à tarde. Quer dizer, se ele pode variar num dia, ele não tem liquidez. O que isso importa na prova? É que se a nota promissória for vinculada a esse contrato, é algo muito específico, não só ela já não tem autonomia, lembra por quê? Ela é vinculada ao contrato, como ela perdeu
a força executiva. Ela não pode ser executada. É por isso que, na prática, banco já abandonou isso faz tempo. Mas em prova ainda pode cair. Gente, onde que está isso aqui? Súmulas 233, 247 e 258. Todas essas súmulas do STJ. Vou repetir. Diz. Por exemplo, se nesse caso, a pessoa ela finaliza tipo, a conta dela lá no banco, aí tipo, certa forma, se ela finalizar, vai liquidar o valor, certo? Porque vai dar um valor taxativo ali. Aí ela não volta a ser. Aí que tá, olha, a posição do STJ, quando você ler essas súmulas, é afirmativa, é assertiva. Contrato de abertura de crédito é ilíquido. É ilíquido. Então, o que acontece? Se cair na prova, primeiro em prova, depois na prática, tá bom? Na prova, se cair que essa nota promissória é vinculada a esse contrato, você já entendeu, não tem autonomia, não tem força executiva. Você concorda que para banco não resolvia mais essa nota promissória? Se eu não posso executar, para que ela serve? Nesse contrato. É por isso, gente, que em 2004, olha quanto tempo a gente está falando, foi criado um título de crédito novo, chamado Cédula de Crédito Bancário. Então, aí eu não me preocupo com isso, eu, banco. Eu simplesmente junto o extrato, ele vai estar líquido até o momento do extrato, e aí isso pode ser usado para executar esse outro título, mas não mais a nota promissória. Tá? Então, volta para ver se você anotou certo. Gente, se cair nota promissória, você não vai presumir que ela é vinculada a contrato. É só se tiver escrito, tudo bem? Se ela for vinculada a um contrato, ela perdeu a autonomia até aqui. Agora, se ela for vinculada a esse contrato, abertura de crédito, aí ela não perdeu só a autonomia. Ela perdeu até a força executiva. Ela perdeu, na verdade, a finalidade dela existir. O banco só pegava a nota promissória para que, no momento que você ficasse devendo e consistentemente ficasse devendo, ele podia te executar. Tá bom? Então, ele perdeu essa força. Até aqui, posso virar a página para o último título. O último título que a gente vai estudar, número 8, duplicata. E, gente, até porque nem todos vocês aqui na sala têm o retorno, eu mais uma vez anoto para você o Twitter, o Instagram, o mesmo endereço. É só você, quem já fez isso sabe, gente. Eu respondo, no máximo que passa é no dia seguinte. Mas eu respondo absolutamente todas as dúvidas. E você que não tem, porque fala, não quero mexer com isso, na segunda fase, gente, é a forma mais rápida de você se comunicar com o professor. Porque você pode ter uma dúvida, sei lá, às 10 da noite. E você tem que sanar aquela dúvida. O jeito mais rápido que a gente tem de responder é esse. Você consegue mandar foto de uma questão e dizer por que que não é a letra B. E eu consigo te responder, consigo te falar o artigo. Tá bom? Duplicata. Gente, a duplicata, primeira palavra nova para nós aqui. Ela é um título causal. Opa, essa palavra a gente não usou ainda. O que quer dizer isso? A duplicata, ao contrário dos outros títulos, ela tem uma origem prevista na lei. Prevista na lei. Então, não é como o cheque, que pode ser fruto de doação, compra e venda, qualquer coisa. A duplicata, ela só pode ser emitida se houver uma nota fiscal ou uma fatura de compra e venda ou prestação de serviços.
É claro que quando eu e você nós pagamos algo à vista e pedimos a nota fiscal, não vai surgir duplicata, porque já está pago. Só vai surgir duplicata se eu peguei o produto agora, mas vou pagar daqui 30 dias, daqui 2 meses, daqui 3 meses. E por que isso é importante? Porque toda vez que eu for executar a duplicata, eu tenho que juntar essa causa. Lembra, eu no início da aula te perguntei isso. Vou executar o cheque, o que eu preciso? Do cheque. Mas quando eu executo duplicata, eu preciso dessa origem. Para duplicata, gente, eu vou pedir que você leia o artigo 8, 13 e 15 da Lei 5474 de 68. Se você não tem um código que tem essa lei, é só entrar no site do Planalto, você tem acesso, então não tem por que se preocupar. Tudo bem? Beleza, povo? Jóia? Tá bom. Então, a gente termina agora a nossa aula. Eu certamente não, é provável que a gente volte, você já entendeu que é uma equipe de empresarial, mas a qualquer aula você pode mandar sua dúvida e eu respondo rapidinho, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau, povo. Até mais.